Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão de retomada dos trabalhos na Toca da Raposa 2, o Cruzeiro na preparação para o duelo diante da equipe do Juventude. Jogos adiados foram realizados. Como ficou a situação de tabela? Ainda dá para sonhar? Com o título do Campeonato Brasileiro, tem mais jogo neste domingo. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia neste domingão, começando com os jogos que foram realizados nesse sábado. O Sport até saiu na frente do Flamengo, mas levou a virada, 2 jogadores expulsos. Ainda no primeiro tempo, 5-1 para o Flamengo, novo líder da Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu mais uma, hein? Santos 1, Palmeiras 0, o jogo na Vila Belmiro. O Palmeiras com 2 derrotas seguidas, perdeu para o Mirassol e perdeu para a equipe do Santos. E agora tá todo mundo com 33 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera 71 pontos, o Palmeiras é o segundo com 68, o Cruzeiro terceiro com 64, 7 pontos atrás, restando 15 em disputa. Uma diferença muito grande. Para sonhar com o título, teria que vencer os 5 jogos que restam e aí torcer por 3 tropeços do Flamengo. 2 empates e 1 derrota. É uma situação difícil. Impossível? Não. Mas o Cruzeiro tem que fazer a parte dele, principalmente na quinta-feira, diante da equipe do Juventude. Mirassol é o quarto, 59, Bahia é o quinto, 53 pontos. Na sexta colocação, Botafogo, 52, o Fluminense fecha o G7, tem 51 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, o Santos saiu da zona, hein? É o 16º com 36, Vitória, de volta à zona de rebaixamento, 17º, 35 pontos. E o Juventude, 18º, 32, 19º, Fortaleza, 31 e rebaixado matematicamente a equipe do Sport com 17 pontos ganhos. Neste domingo tem um jogo antecipado, que é Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro, o jogo em Bragança Paulista. O domingo é de treinamento para o Cruzeiro na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro agora vai direto, hein? Até o duelo diante da equipe do Juventude. Em termos de tabela, para o Juventude não foi nada legal a vitória do Santos sobre o Palmeiras, mas o Juventude ainda joga as últimas fichas para tentar escapar da degola para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, como eu disse, ficando 7 pontos atrás do Flamengo, restando 15 pontos em disputa. Teria que ser uma campanha impecável do Cruzeiro, vencendo os 5 jogos e, como eu disse, torcendo aí por tropeços do Flamengo, até em termos de tabela para as equipes. Lembrando que Palmeiras e Flamengo vão ter a final da Copa Libertadores. O Cruzeiro ainda tem Juventude fora de casa, Corinthians em casa, Ceará fora de casa, Botafogo em casa e o Santos fora de casa. O Flamengo, que é o líder, ele pega o Fluminense na próxima rodada, jogo comando do Fluminense, aí é Maracanã, o Red Bull Bragantino em casa, o Atlético Mineiro fora de casa, o Ceará em casa e o Mirassol fora de casa. E o Palmeiras ainda tem o Vitória em casa, o Fluminense em casa, o Grêmio fora de casa, o Atlético Mineiro fora de casa e o Ceará fora de casa. São os 5 jogos aí da turma que está ali nesta briga pelo título. Claro, o Cruzeiro mais distante, como a gente disse, já que o Flamengo tem uma vantagem mais do que considerável. Domingo então de treinamento na Toca da Raposa 2. Creio que a partir de terça-feira somente é que o técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe. Ele que tem os desfalques importantes de Arroio, Christian e Matheus Pereira e também o Wallace, todos suspensos pelo 3º cartão amarelo. Fabrício Bruno não será problema. Ele que entrou no amistoso da seleção contra Senegal, já entrou na parte final.
o Fabrício Bruno tem chance de ser titular diante da Tunísia. Vamos aguardar o que vai fazer aí o técnico Carlo Ancelotti. O jogo na terça-feira na França. Na quinta-feira, Fabrício Bruno estará em Caxias do Sul para defender o Cruzeiro diante da equipe do Juventude. Neste sabadão, aqui na Samuca TV, primeiro falando sobre uma novidade bem legal na Samuca TV. Na segunda-feira, teremos um dia de jogo especial basquete. É isso mesmo. A gente vai transmitir aqui na Samuca TV com imagens Cruzeiro contra Osasco, 8 horas da noite, no ginásio Dona Salomé no Barro Preto, mando do Cruzeiro Basquete. A narração do nosso Léo Campos, teremos o Josias Pereira como convidado aí para comentar. Então você acompanha transmissão ao vivo e com imagens, hein? É exclusiva aqui na Samuca TV, a transmissão do Cruzeiro Basquete, o time que vem aí pelo primeiro ano no Novo Basquete Brasil, e a gente transmite com exclusividade ao vivo e com imagens. Já fica o convite aí para todo mundo. Na segunda-feira tem essa novidade aqui na Samuca TV. Hoje teve o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Feminino. O jogo foi no Independência, uma grande atuação e goleada do Cruzeiro, hein? 4-0 o Cruzeiro fez para cima do América, 2 gols da Letícia, um da Vanessinha e um da Bianca Brasil. O Cruzeiro coloca aí uma mão na taça. A partida de volta será na semana que vem, a princípio na Arena Gregorão em Contagem. Vamos ver se o Cruzeiro leva para o Independência esse segundo jogo. Uma grande atuação, repito, 4-0 com autoridade, e o Cruzeiro próximo aí de mais um título no campeonato estadual, no campeonato mineiro. Hoje esquentou mesmo aí uma informação no noticiário da imprensa gaúcha, e aí o Cruzeiro, a gente procurou, né, para trazer a informação importante, que é sobre o Paulo Pelaipe. Muita gente, inclusive da imprensa gaúcha, trazendo que o Paulo Pelaipe será o novo executivo de futebol do Grêmio em 2026 com o Odorico Roman. O que a gente tem de informação é o seguinte: ele realmente foi procurado. O Paulo Pelaipe comunicou essa procura aos donos do Cruzeiro, ao Pedro Lourenço e ao Pedro Júnior, e diz que está focado nesta reta final de temporada, que segue no Cruzeiro neste momento, mas tudo pode acontecer ao final da temporada, né? O Paulo Pelaipe, ele tem uma estabilidade muito grande aqui, é querido pelos donos do Cruzeiro. Agora, uma grande proposta aí do Grêmio, em termos até financeiros, pode fazer com que realmente ele deixe o Cruzeiro ao final da temporada. E aí, vamos aguardar o que de fato vai acontecer. Por enquanto, segue normalmente aí como executivo de futebol no Cruzeiro. Uma outra informação importante, que está inclusive no nosso centraldatoca.com.br, tem a ver com o acordo do Cruzeiro com o Mineirão. Conversas estão acontecendo, mas o martelo ainda não foi batido. O contrato se encerra no final deste ano. As partes vêm conversando, a gente tem até a posição aí do Mineirão, mas para tentar garantir o uso do Mineirão em 2026, mesmo se não tiver contrato com a administradora, o Cruzeiro estuda pedir as datas que o governo tem. Teve uma reunião nessa sexta-feira na cidade administrativa e o Cruzeiro participou, e esse assunto foi debatido com representantes do governo, da Assembleia Legislativa e da própria concessionária. Estão falando também de outros temas, né, como, por exemplo, a retirada das cadeiras do setor amarelo, e o Cruzeiro aproveitou a reunião para tratar da situação contratual com a Minas Arena e apresentar uma alternativa caso o impasse continue. O Cruzeiro solicitou que fosse registrado em ata, né, o desejo de utilizar 36 das 60 datas que pertencem ao governo de Minas no contrato de concessão do estádio. Então, o Cruzeiro tenta aí garantir que os jogos sejam no Mineirão, mesmo
que não tenha a renovação com a Minas Arena. A gente procurou o Mineirão e o Mineirão se posicionou da seguinte forma. Abre aspas, o Mineirão reitera uma boa relação com a atual gestão do Cruzeiro. Só em 2025, o clube já soma quase 60 milhões em ganhos de bilheteria com o estádio, numa média superior a 40 mil torcedores por partida. Esses números reforçam o bom momento da parceria e o empenho conjunto para oferecer uma experiência positiva à torcida. No que se refere às tratativas para a renovação do contrato, vigente até o fim deste ano, o Mineirão mantém interlocução com o Cruzeiro e está à disposição para avaliar propostas, mantendo o diálogo aberto e construtivo, e com foco na continuidade da parceria e na sustentabilidade do estádio. Fecha aspas, vamos seguir acompanhando essa história. Claro que interessa muito ao torcedor do Cruzeiro, e o Cruzeiro, repito, precisa ter aí o estádio, né? O Mineirão como a sua casa, é onde o torcedor gosta de estar, e vamos torcer para que tudo dê certo e para que fique bom para os dois lados nesta questão, Cruzeiro e Minas Arena. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tá, então, rapaziada, ficamos com aquele giro de notícias importantes pra você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações, pra você ficar por dentro de tudo. Olha só, temos aí novidades, tá? Tem o link na descrição, a loja pra você estar comprando itens oficiais ou itens como é que se fala o nome? Personalizados, pra você não perder nenhum conteúdo. Deixa aquele like maroto, até o próximo vídeo. Fui!